bom dia. Hoje, sexta-feira, 6 horas 19 graus. O A Notícia de Frente está no ar. Eu dou bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Tudo bem? Bom dia, Nayara Moura. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente sexta-feira a todos. Pois é, você viu que eu enfatizei o 19 graus, né? Só para dizer que ainda continua aquele friozinho, que para muitos não é friozinho, mas para mim já é, viu, gente? Olha, a gente tem matéria disso, mas quero falar rapidamente sobre a primeira morte. Antes, eu esquecendo, deixa eu dar bom dia ao Antero, gente. Olha só que sem educação. Antero, me desculpe, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Antero. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com o Antero para comentar aqui as notícias dessa sexta-feira. Pois é, essa notícia nada boa, a primeira morte em Cuiabá, faz com que a cidade, a capital, pretende aí impor medidas mais duras para o isolamento social. A Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem matéria aí do balanço sobre os casos de coronavírus, mas a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a primeira morte pela Covid-19 aqui na capital. A vítima era do sexo masculino, fazia parte do grupo de risco e estava internada numa unidade de saúde privada. O prefeito Emanuel Pinheiro, o secretário municipal de saúde, Luiz Antônio Postas de Carvalho, lamentaram profundamente a morte do paciente e externaram aí os sentimentos à família. Lembrando que esse paciente aqui, e por isso a prefeitura quer adotar aí medidas mais duras de isolamento. A gente vai falar mais disso hoje, sobre essa primeira morte em Cuiabá, mas a gente destaca aí que os casos, hoje a gente entra na segunda, já entrou na segunda quinzena, né? Que seria o pico dos casos de coronavírus e também morte. Mas na avaliação de vocês acham que a capital, que o estado está conseguindo aí achatar a curva? Olha, Nayara, eu já disse, inclusive, na rádio... Ou não dá para fazer essa projeção? Não dá para fazer essa projeção. Não dá para fazer essa projeção. Essa história de que estamos diminuindo o número de pessoas contaminadas em função do isolamento que está sendo determinado. Não existe um planejamento estratégico sobre isso, de início, meio e fim. Né? A coisa está sendo meio no susto, sabe? Né? O tempo todo, porque não se tem uma medida. Inclusive foi dada uma declaração que eu achei absurda, a declaração de que, olha, nós temos poucas mortes agora por conta do isolamento que nós estamos fazendo lá atrás. Né? É óbvio que quando você você aumenta o distanciamento social, que você aumenta o isolamento, automaticamente você diminui a incidência de casos de saúde, de casos de problemas de saúde, e aí você, claro, que dá um afrouxamento para o sistema de saúde daquela capital, daquela cidade, seja o que for, né? Mas nós precisamos ter em mente uma coisa muito clara, que em outros países, quando se fez o isolamento, no modelo que está sendo feito aqui em Cuiabá, feito no Brasil, em boa parte do Brasil, né? Na Itália, por exemplo, e na Espanha, quando foi feito o isolamento completo no primeiro dia, 3 dias depois, dobrou o número de pessoas contaminadas e essa curva só foi subindo, só foi subindo, só foi subindo, só foi subindo o tempo todo. Em Nova York foi assim, na Espanha foi assim, na Itália foi assim. Esse é o comportamento do vírus. Ele vai contaminar durante um determinado período, né, sem dúvida alguma, e depois ele chega no seu apogeu, ele chega no ápice e volta a descer. Pelo menos é isso que dizem todos os especialistas, né? Então não dá para medir se realmente nós estamos tendo aí menos contaminação ou mais contaminação sob o ponto de vista de isolamento, né? Nós estamos tendo um afrouxamento maior no sistema de saúde por conta do isolamento. Isso eu concordo. Lúcio, quer comentar? Tem essa posição aí do prefeito Emanuel Pinheiro, que em função dessa primeira morte aí pelo coronavírus aqui em Cuiabá, ele poderá endurecer aí essas medidas de isolamento. De outro lado, tem a informação de que, a partir da semana que vem, iria flexibilizar essas mesmas medidas em relação ao comércio. Vão precisar entrar num acordo aí, né? E aí, vai endurecer? E aí, vai endurecer onde? Vai ter toque de recolher e vai abrir o comércio, é isso? Então, precisa saber. E aí, é o seguinte, aí
Essa é a posição do prefeito Emanuel Pinheiro, que, em função dessa primeira morte, poderia endurecer essas medidas. Do outro lado, só para variar, a posição do governador Mauro Mendes não é exatamente a mesma que o prefeito Emanuel Pinheiro. Apesar do governador dizer o seguinte, olha, a gente tem que continuar com as medidas de prevenção, ele defende sim, olha, é preciso retomar a atividade econômica, né? Ele até ironizou ontem, né, numa live com o presidente da OAB, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Mato Grosso, o Leonardo Campos, ele até fez uma ironia, olha, a pandemia aqui em Mato Grosso está quebrando até hospitais. Quer dizer, ele fez essa brincadeira, dizendo aí o seguinte, de que o Estado tem 300 leitos disponíveis, e em 15 dias ele disse que serão 1.000 leitos, quando será inaugurado um anexo do Hospital Metropolitano lá de Várzea Grande e outros leitos em hospitais do interior. E ele diz o seguinte, que a ocupação é muito pequena, por isso é que ele fez essa brincadeira aí de que a pandemia poderia ou estaria quebrando os hospitais aqui em Mato Grosso e cobrando também, defendendo a posição dele da retomada da atividade econômica. Espero que não comece o seguinte, caminhar para um lado, aqui em Cuiabá, o prefeito e o governador caminhar para o outro lado. Eles precisam entrar num acordo aí, né? Uma hora eles têm que se entender. Certo. E, Lúcio, antes da gente chamar o Antero, vamos então a essa matéria. A gente tem a matéria, o balanço aí, 4 novos casos de coronavírus foram registrados na quinta-feira em Mato Grosso. Com isso, chega a 156 números de pessoas que testaram positivo para a Covid-19 aqui no território mato-grossense. Confira. Até o momento, todas as pessoas que morreram vítimas de Covid-19 em Mato Grosso são homens. Em Cuiabá, a primeira morte foi de um idoso de 79 anos. Nelson Antônio Ferraz estava internado em uma unidade particular. A morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. Pelas redes sociais, o secretário Gilberto Figueiredo comentou o assunto. Paciente de 79 anos do sexo masculino, cuja comorbidade ainda não está precisa, nós ainda não temos essa investigação, essa informação se tinha conformidades com esse paciente. Na transmissão feita pela internet, ele ainda atualizou os números de contágio no estado. Segundo o último boletim divulgado, Mato Grosso tem 156 casos confirmados. Desse total, 46 pacientes conseguiram se recuperar e 5 pessoas morreram. As mortes foram registradas em Lucas do Rio Verde, Cáceres, Aripuanã, Rondonópolis e Cuiabá. O número de casos confirmados por município: Cuiabá com 82 casos, Rondonópolis com 23, Sinop com 12, Várzea Grande com 7, Tangará da Serra com 5. De outros estados, municípios de outros estados, temos 4 casos, São José do Quatro Marcos, 4 casos, Primavera do Leste, 4, Cáceres 2, Aripuanã 2, União do Sul 1, Pontes e Lacerda 1, Nova Mutum 1, Nova Monte Verde 1, Lambari do Oeste 1, Conquista do Oeste 1, Canarana 1, Campo Novo do Parecis 1 e Alta Floresta 1. Nós temos uma média de idade dos casos confirmados de 44,3 anos e em relação ao sexo dos pacientes confirmados, 39% é do sexo masculino e 61% é do sexo feminino. Dos pacientes infectados pelo vírus, 98 estão se recuperando em casa, 7 estão hospitalizados, sendo 1 em enfermaria e 6 em UTIs. O estado ainda tem 623 casos suspeitos da doença. Nós temos dos 156 pacientes, destes 6 internados, 1 em enfermaria e 6 destes em leitos de UTI. Aqueles que estão, aquele da enfermaria, ele está num leito privado, e os 6 pacientes que estão em UTI, 3 deles estão em leitos em hospitais privados, 1 em filantrópico e 2 deles em leito SUS da rede pública. Vamos então com o Antero Paes de Barros, que ainda não comentou sobre esse assunto, sobre os casos e a primeira morte também aqui em Cuiabá. Antero, é com você.
Nayara, eu acredito que o Emanuel Pinheiro vai flexibilizar. Depois da entrevista ontem do presidente da CDL aí na TV Vida Real, eu fiquei com essa impressão. E se a gente olhar os números de Mato Grosso, os números de Mato Grosso não são graves, por enquanto. Tomara que não sejam em momento nenhum. Né? Não se sabe a que atribuir isso, talvez isso se deva atribuir a essa questão do calor. Mas aí também não dá para afirmar isso, porque Manaus é tão quente quanto aqui e Manaus está com um problema seríssimo. Né? Mas eu acredito que o Emanuel Pinheiro, a tendência dele é flexibilizar o assunto. Agora, uma coisa é absolutamente correta. O Estado, na sua enorme dimensão, ele não deveria ser tratado de uma forma igualitária. E quem decide isso é o prefeito e é o governador. Quer dizer, o prefeito decide mais sobre o funcionamento do seu município, porque a grande maioria dos municípios de Mato Grosso não tem nenhum caso. Certo, Antero. Bom, o Antero acredita, então, que mesmo diante dessa morte haja a flexibilização, que foi inclusive anunciada, né, pelo prefeito Emanuel Pinheiro, que ele pode gradativamente ir abrindo o comércio. Por quê? O prefeito está sofrendo uma pressão bem forte do setor do comércio. Ontem teve uma carreata e tem manifestações aí organizadas. Já teve uma manifestação nessa semana, na segunda ou na terça, se eu não me engano, acho que foi na terça-feira, aí para pressionar o prefeito Emanuel Pinheiro. E pontos fundamentais, essenciais, que deveriam ter sido controlados lá atrás, no caso específico do transporte público, né, em que o objetivo era, sobretudo, acabar com as aglomerações no transporte público, e isso não foi feito. Quer dizer, não foi alcançado, esse objetivo não foi alcançado por medidas que foram, de certa forma, erradas, tomadas lá atrás. Ao invés de aumentar o número de ônibus, não foi feito isso, né? Não houve nenhuma contenção nesse sentido, com relação à prevenção no combate ao coronavírus, no caso do embarque, por exemplo, fazer com que as pessoas fiquem sentadas. Não houve nenhum planejamento nesse sentido, né? E aí as pessoas, eu havia dito isso há um bom tempo atrás, olha, você segurar uma população a uma semana, 10 dias, vai. As pessoas aceitam, as pessoas conseguem, né, assimilar essa mudança de hábito difícil que as pessoas precisam tomar. Mas você segurar 2, 3, 4 semanas, uma situação em que a pessoa não tem condições financeiras de ficar em casa, realmente aí é muito difícil e é por isso que ele está sofrendo essa pressão. E se os ônibus podem andar superlotados? Se as lotéricas, as agências da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, podem ter filas gigantescas com as pessoas umas amontoadas em cima das outras, não é isso? Isso. E aí a loja lá da 13 de junho, né, ou de qualquer outra avenida comercial de Cuiabá, tem que ficar fechada, com 4 atendentes lá dentro, aí entra no máximo 5 pessoas, né? Quer dizer, fazendo com critérios, dá sim para flexibilizar e diminuir aí o sacrifício e o prejuízo que as pessoas estão tendo, sem esquecer, e as entidades aí do comércio e da indústria já colocaram isso, né? Que nessa reabertura do comércio que eles estão pedindo ao prefeito, terão esses cuidados aí, tanto com os clientes e também com os funcionários. O importante nisso tudo aí é não ficar nessa queda de braço, troca de farpas, não é isso? Entendeu? Com medidas aí radicais, sem discussão, né? É preciso bom senso e equilíbrio. Tomara que a gente chegue lá. Depois não aconteceu o que aconteceu ali em Várzea Grande. Olha, libera geral, abre tudo, sem critério e sem fiscalização. Aí depois, aí reclamam, né? Quando a justiça vem e tenta colocar ordem na bagunça que eles instalaram porque tomaram medidas sem avaliar o que estavam fazendo da forma correta. Como deveriam fazer, um critério, fiscalizando, né? Obedecendo aí essas orientações aí das autoridades da área de saúde. Não houve critério, deixar bem claro, não houve critério nem para abrir
nem para fechar e não terá para abrir. Nem para fechar e não terá para abrir. A coisa aqui foi feita como em boa parte do país, no Brasil, né? No susto. Olha, tem um vírus chinês lá que está matando um monte de gente na Itália, está vindo aí, vamos fechar. Mas que vírus é esses? Que vírus é esse? Não interessa, fecha. Foi mais ou menos assim. O empresário teve que fechar a sua empresa, teve que tentar fazer um acordo com o funcionário, tudo no susto. Não teve planejamento nenhum. E vão reabrir também sem planejamento. Né? Não se sabe se isso terá efeitos nocivos ou não. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso porque nessa reunião, teve primeiro uma reunião no domingo com o prefeito, depois teve uma reunião das entidades aí do comércio e da indústria com esse comitê lá da prefeitura de enfrentamento à pandemia do coronavírus e as entidades o seguinte, eles combinaram com a prefeitura, com o prefeito, com esse comitê, de entregar um plano estratégico de reabertura do comércio. Estou dizendo o seguinte, não é que isso está partindo da prefeitura, não. Isso está partindo dessas entidades do comércio e da indústria, dizendo, olha, vamos reabrir, né? Vamos estabelecer alguns critérios para essa reabertura, nós nos comprometemos a tomar todos os cuidados em relação aos clientes e aos funcionários. Fizeram até cartilha. Pois é, o mas SESI e o SESC até fizeram cartilhas para orientar os empresários, os funcionários, e acredito até que essas cartilhas vão ser distribuídas aí aos clientes que frequentarem essas lojas. Então é o seguinte, a estratégia, a organização, o planejamento não é lá do poder público, não. Isso. Não é lá do poder público. É isso, né? que eu estou falando. São as pessoas que estão sendo prejudicadas e muito prejudicadas, que estão dizendo o seguinte, olha, não falam assim, vamos tentar corrigir a sua besteira, não falam isso, né? Falam, olha, vamos tentar fazer por aqui, né? Vai ser melhor para todo mundo. Obedecendo sempre essa questão aí da prevenção. Exatamente isso. A obrigação que deveria ser da prefeitura não está sendo a prefeitura. Isso eu queria deixar bem claro. Foi boa a sua intervenção para explicar exatamente isso, né? A prefeitura que deveria dar e seguir não tem esse planejamento. Quer dizer, foi necessário que o empresário desenvolvesse um planejamento estratégico para retornar o comércio, para poder fazer com que o comércio voltasse agora nos próximos dias. Porque a prefeitura não tinha esse planejamento de como fazer isso. Pergunte para a prefeitura, por exemplo, quando é que voltam as escolas. Ela não vai saber responder, está entendendo? Porque ela não tem um planejamento. Né? Como o setor do comércio tem interesse em retornar o mais rápido possível, acabou desenvolvendo esse planejamento e adiantando o processo. Mas é algo que ainda está bastante vago e eu espero, particularmente, que esse projeto, esse planejamento do comércio seja aceito e retorne o mais rápido possível. E tem medidas, por exemplo, muito mais eficientes do que o toque de recolher, e a prefeitura pode adotar essas medidas. Por exemplo, a prefeitura disse aí que em 6 bairros, né, vou tentar lembrar todos aqui, CPA 2, CPA 4, Tijucal, Pedra 90, Porto e Dom Aquino, lembrei os 6. A prefeitura diz o seguinte, olha, nós estamos monitorando, se eles não entrarem aí, não respeitarem, né? Não entrarem, se eles não respeitarem as regras, nós vamos implantar o toque de recolher. Bom, se não estão respeitando as regras, é porque nesses bairros, estabelecimentos comerciais estariam funcionando e promovendo aglomeração. É simples, não precisa o toque de recolher. Avisa o seguinte, olha, na fiscalização que a prefeitura vai fazer, se vocês não estiverem obedecendo às normas, nós iremos suspender o seu alvará. Ponto. Porque aí é o seguinte, aí sem alvará ele não pode abrir. Como Rondonópolis fez, né? Rondonópolis tem essa regra. Se não respeitar, além daquela multa milionária, também suspende o alvará. Vamos aqui ao WhatsApp, aí no cantinho da sua tela, o nosso número, anota, salva no celular. Vamos aqui às mensagens. Bancada da Notícia de Frente, Baixada Cuiabana tem 1 milhão de habitantes aproximadamente. Só ontem teve a primeira morte, depois de 30 dias de fechamento total das atividades comerciais. Se continuar desse jeito, o prefeito de Cuiabá vai morrer mais gente de fome e de sofrimento pelo desemprego do que do coronavírus. Tem que haver diálogo sensato entre nossos dirigentes municipais, estaduais e federais. Adivinha quem mandou essa mensagem?
Júlio Campos aqui na sintonia do A Notícia de Frente. Está corretíssimo. Tem gente falando também do TRE. Olha, lamentável, vergonhoso o TRE de Mato Grosso escreveu uma página negra na sua história, rasgando as leis e a contribuição. Será que os membros do TRE de Mato Grosso estão tendo aula com o ministro do STF, com os ministros? Porque eles todos os dias rasgam a Constituição. Lamentável. E tem só mais uma aqui. Bom dia, tem que existir bom senso mesmo. Minha loja é só uma portinha. Trabalho sozinha. Não existe a possibilidade de aglomeração como acontece nos supermercados. Estou fechada. Rosana. E o nosso telespectador que não deixou o nome, manda o nome pra gente. Ele falou do TRE. E TRE é seu destaque, não é isso, Lúcio? O telespectador aí falou em rasgar a Constituição, né? Ao decidirem, né? Ao decidirem, não. O ministro Dias Toffoli, ao decidir dar posse a Carlos Fávaro, ele também fez isso, né? Ele também fez isso, porque esta não foi a decisão lá do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de ter sido uma solicitação do advogado de Carlos Fávaro, do José Eduardo Cardoso. Ele falou, olha, ele tinha dois pedidos, caçar a senadora e que Carlos Fávaro assumisse. Aí o TSE falou, nada disso. Pelas provas que estão aqui, de prática de caixa 2 e abuso do poder econômico, a senadora vai ser caçada. Agora, não tem essa história do seu cliente pegar carona e sentar na cadeira dela lá no Senado. O que se decide aqui, o amparo legal é para que se realize uma eleição suplementar. E ponto. Aí, Dias Toffoli, né, o presidente do Supremo, resolveu inovar, né? Usou de toda a criatividade dele na interpretação da lei, atendendo aí um pedido, primeiro do PSD, né, do Carlos Fávaro, depois do governador Mauro Mendes, que tem o vice-governador dele, Otaviano Pivetta, como um pré-candidato aí ao Senado da República, né? Então, as leis, às vezes, elas não valem muita coisa e quem passa por cima delas é quem tem a obrigação de zelar pela Constituição. E o meu destaque, Nara, você falou, é exatamente em cima disso, né? A senadora cassada, Selma Arruda, vai ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a posse de Carlos Fávaro. Carlos Fávaro, inclusive, que foi diplomado. Pois é, você cobrou Já tanto, foi diplomado saiu ontem pelo mesmo. Tribunal Regional Eleitoral, o derrotado nas urnas, tudo bem, teve até uma votação expressiva, mas ele ficou em terceiro lugar. Só tinham 2 senadores, só 2 senadores seriam eleitos. Foram eleitos Jaime Campos e Selma Arruda. Carlos Fávaro perdeu a eleição, perdeu. Quem não ganha uma eleição não tem direito a ter o diploma. Aí o seguinte, aí entregaram o diploma para ele. E eu nunca vi uma emissão de diploma tão rápida na minha vida. Entregaram o diploma para ele sem ele ter sido eleito, contrariando a vontade popular. E aí, voltando aqui ao destaque, a senadora, ela entrou no Supremo Tribunal Federal porque considerou o seguinte, que a mesa diretora lá do Senado não deu a ela o direito de defesa. Ela considera que o direito de defesa dela foi cerceado e foi barrado. Agora, tem uma razão aí, o pessoal achava o seguinte, que essa decisão aí só iria ocorrer da declaração da perda do mandato dela quando retornassem as sessões presenciais lá no Senado. Era mais ou menos isso que estava previsto. Aí o seguinte, teve um fator aí que apressou tudo isso. A senadora cassada Selma Arruda resolveu sair em defesa do presidente Bolsonaro, cutucou o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, dizendo o seguinte, olha, ele não deve ser coisa muito boa, porque ele anda aí de mãos dadas com Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre. Ela disse isso num dia, no outro dia teve lá a decisão da mesa diretora do Senado. Então, o meu destaque é para falar sobre isso. E o destaque do Haroldo é um destaque também que é o grande destaque nacional, né, Haroldo? Essa saída do Mandetta, né? E quem assume lá é o Nelson Teich. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Teich, né, que fala? Né? Teich. Nelson Teich,
Nelson Luiz Tais. Vamos saber quem é esse novo ministro, quais são as intenções dele, o que ele pensa sobre o isolamento, né? Bem, enfim, esse é o meu destaque. Certo. E a gente vai precisar saber também mais sobre ele, né, sobre um outro aspecto, né, que é extremamente preocupante. Saber se de 2019 para cá ele mudou o ponto de vista dele sobre algo extremamente delicado, né? Saber se mudou a percepção dele sobre os idosos e sobre os adolescentes. Mas aí na hora do seu destaque lá a gente conversa sobre isso. Pois é, eu quero ir aqui para mais mensagens dos nossos telespectadores. Daqui a pouco eu chamo o Antero de novo, falando desse destaque. Olha, por mais que não haja precedentes, eu concordo que o terceiro colocado assuma o Senado para gastar menos com uma nova eleição, ainda mais em tempo de pandemia. O Moisés do Bela Vista. Bom, mas vai ter eleição do mesmo jeito. O Moisés né, está defendendo que não tem eleição, não é isso? Está defendendo que Carlos Fávaro não ocupe o mandato tampão, não é? E olha, Moisés, eu não duvidaria muito que isso viesse a ocorrer, não, né? Tomando-se como base as decisões que a Justiça acaba tomando aí, né? Pois é. E tem mais participação. Bom dia, bancada. Será que hoje vão ler minha mensagem? Aqui em Várzea Grande está tudo aberto. Só política. Tenho muita faixa. Bom, de agradecimento à prefeita. Só tem política, né? Muita faixa de agradecimento aí à prefeita. Olha, eu quero ir com o Antero, que eu quero voltar justamente com essa questão. Antero, muita gente aqui falando de Várzea Grande, que a cidade não está respeitando aí o fechamento do comércio, que inclusive o Lúcio falou de alguns bairros que podem ter toque de recolher aqui em Cuiabá, no caso. Queria que você comentasse aí essas participações, por favor. Tem autoridades que se acham no direito de desobedecer à justiça, né? O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, sai às ruas, mesmo quando o idoso não pode sair, mesmo quando não pode provocar aglomeração, ele sai, faz e não está nem aí, e ninguém vai lá prender o presidente Jair Bolsonaro. A prefeita de Várzea Grande não obedece ordem judicial e fica tudo por isso mesmo. Infelizmente, o que está acontecendo em Várzea Grande é que a prefeita de Várzea Grande não obedece ordem judicial. E estabeleceu uma verdadeira anarquia ao liberar o comércio, porque não houve recomendação de coisa nenhuma, ninguém teve instrução de nada, o comércio lá bamburrou, está funcionando normalmente, e eles lá estão torcendo para continuar fechado o comércio em Cuiabá, porque aí as pessoas saem daqui e vão comprar lá, né? Então, faixa de agradecimento para a dona Lucimar e a convicção de que talvez isso dê mais votos, né, na eleição de outubro, novembro ou dezembro, porque não sabemos quando é que nós vamos ter a eleição. Antero, e comentando aí rapidamente a participação, o Júlio Campos mandou a mensagem aqui para a gente, né? Falando que em 30 dias do comércio fechado é a primeira morte registrada na Baixada Cuiabana. Na verdade é o seguinte, tudo bem, a primeira morte registrada aqui, mas talvez até porque não tivesse sido aberto o comércio. Não vamos torcer para o Mauro Mendes estar certo, né? Para os hospitais ficarem superlotados, para as pessoas adoecerem, para dar lucro aos hospitais, para não quebrar os hospitais, né? E não vamos torcer também para que esses casos aumentem. É muito bom que Mato Grosso esteja com esse número mínimo, o que permite flexibilizar. Agora, flexibilizar com ordem, estabelecendo distância mínima no restaurante, o comerciante sendo obrigado a ter álcool gel na entrada, o comerciante sendo obrigado a usar máscara. Em Várzea Grande também. Vale para Várzea Grande também. Quer dizer, então, eu defendo uma flexibilização, desde que organizada e em algumas situações. Por exemplo, não dá para flexibilizar no Ceará, não dá para flexibilizar no Amazonas, não dá para flexibilizar em São Paulo, não dá para flexibilizar no Rio de Janeiro.
Não dá para flexibilizar em Minas. Não dá para flexibilizar, eu não diria nem no Rio Grande, mas em Porto Alegre. Agora, Mato Grosso. Mato Grosso tem um estado que tem 906 quilômetros quadrados de extensão. Lá em Vila Rica não tem nenhum caso. Em Alto Araguaia não tem nenhum caso. Em Alto Garças não tem nenhum caso. E aí, não dá para flexibilizar lá? Quer dizer, nesses municípios, nessas situações, não tem como flexibilizar? Então, eu acho que a vida tem que ir voltando ao normal, mas é preciso ter um planejamento de Estado para não flexibilizar e botar depois os caixões de Várzea Grande na porta da dona Lucimar e os de Cuiabá na porta do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu acho que tem que ter muita seriedade nessa flexibilização. Essa flexibilização, ela só pode acontecer, essa é a minha opinião, e é a opinião do Ministério da Saúde, inclusive a opinião do próprio Mandetta, que saiu, e também a opinião do Nelson Luiz Teixe, né? É isso? Teixe. Taixe. Eu vou aprender, né? Que você só flexibiliza quando a sua linha de atendimento de saúde está acima da capacidade, acima do número de infectados ou de pessoas doentes naquele município, né? E o grande problema não foi especificamente a questão da liberação feita por Lucimar Sacre de Campos, né? Foi a forma pela qual a população recebeu isso e não conseguiu cumprir as normas, e a prefeitura não teve condições de fazer a fiscalização, e no entendimento do desembargador foi fechado exatamente por isso, exatamente por esse ponto, né? Agora, tem que fazer essa análise, ver se realmente Várzea Grande tem condições de atender, né, caso haja um número maior de pessoas contaminadas, se houver, voltar atrás, fechar novamente o comércio, e esse estudo, né, tem que ter com base em informações ali de Várzea Grande. É exatamente isso que tem que acontecer. Certo, vamos então para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Participa aqui com a gente, viu?